Olá pessoal, mais uma vez, dando continuidade então aqui às nossas aulas de ótica, agora a nossa segunda aula gravada. Nós vamos falar então mais especificamente sobre ótica geométrica, aqui dando mais ênfase ao geométrica, tá bem? E tratando sobre reflexão e espelhos em geral, tá bem? Aí na imagem ainda aparece o nosso Fermat, que é super importante para essa aula aí. E uma simulação aqui de vários raios aqui que nós vamos tocar nesse assunto, né, especificamente, lá mais adiante ali na nossa aula de hoje. Tá bem, pessoal? Então, seguindo, nessa aula especificamente, nós vamos passar, tá? Nós vamos ter alguns pontos que a gente vai descrever bem. Então, eu peguei aqui dentro do nosso planejamento, né, de aula para esse segundo trimestre. E esses pontos aqui são os que mais a gente enfoca nessa aula. Então, a gente tem aqui identificar os tipos de reflexão da luz, já passamos por ele, vamos tocar nesse assunto de novo. Relacionar a reflexão da luz com a maneira como enxergamos as cores. Na verdade, só em passar essa parte, né? Representar graficamente as imagens formadas por espelhos planos em diferentes associações. Tá? Isso vai ocorrer. Interpretar fisicamente os resultados da aplicação da equação dos espelhos esféricos. Reconhecer as leis dos fenômenos ondulatórios ligados à luz. Interpretar as leis da reflexão em diferentes situações. Aplicar as leis da reflexão em diferentes situações. Caracterizar os espelhos planos e as imagens informadas. Caracterizar também os espelhos esféricos e as imagens formadas. Compreender a representação dos raios notáveis na formação de imagens em espelhos esféricos. Gravem essa expressão, raios notáveis, tá? Isso vai ser bastante importante aí no desenvolver de todo o nosso estudo de ótica, agora até o final do trimestre. Tá bem, pessoal? Então, sigamos. Bom, reflexão, pessoal. Reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação deste com outro meio. É aquilo que eu falei, pessoal, na primeira aula, a reflexão é um rebatimento, né? É um retorno do raio de luz, tá? Que pode retornar desviado ou não, mas ele bate e volta, tá ok? Também eu deixo essa observação que dificilmente, numa reflexão comum, a intensidade toda do raio incidente é rebatida. Então, sempre parte, sempre não, porque é generalizar, mas parte da intensidade desse raio incidente vai ser absorvida pela superfície ou vai ser refratada. Tá? Mais adiante a gente vai trabalhar bem a refração, tá? Então a gente já pode, desde já, entender assim. Acontece muito, por exemplo, numa superfície de água, a gente consegue perceber a nossa imagem, né? Ela pode servir como um espelho. No entanto, não é bem nítida a nossa imagem, porque os raios refletidos não são totalmente, eles não carregam totalmente a intensidade que o raio incidente, tá, na superfície. Portanto, a imagem ela é formada com menos intensidade. E claro, a água acaba refratando o raio incidente também.
Tá? Eu diria até que ela mais refrata do que reflete. Tá bem? Bom, e existe um caso especial que é a chamada reflexão interna total. A reflexão interna total nós vamos estudar melhor logo após a gente ter já tratado um pouco sobre refração. Entenderemos mais adiante. Tá? Então aqui eu dou exemplos de superfícies, tá, que refletem, tá, a luz. E aí a reflexão, quando a superfície ela é refletora, né, então raios incidentes cilíndricos, tá, acabam sendo refletidos, tá, e mantendo esse mesmo formato do feixe, né, também saindo de forma cilíndrica, ou seja, paralelos entre si. Tá? Já numa superfície irregular, a reflexão existe também, mas aí o feixe, o pincel luminoso, acaba acaba sendo refletido e não no mesmo formato. Tá? Então, isso devido a superfície ser irregular, ser rugosa, tá? Não ser polida, né? Não ter realmente aquilo que a gente pode chamar, né? Característica que a gente pode chamar de uma superfície refletora. Então, basicamente, que nós vamos trabalhar com espelhos, e o espelho tem uma superfície, né? O outro lado do espelho a gente sabe que é uma superfície opaca, mas o lado refletor do espelho é uma superfície bem polida, né? Geralmente os espelhos eles têm um trato ali, né? Metálico, né? Uma lâmina metálica colocada daquele lado em que se quer que o espelho, né, seja espelho, né? Cumpra essa função de a gente observar a própria imagem. Tá? Vamos seguindo então. Agora sim. Então, vamos para a definição disso que a gente pode chamar de espelho plano. Tá? Qualquer superfície plana, então, já que é espelho plano, qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor, tá? Notem aqui que nenhum espelho a reflexão é total, tá? Tanto que tem essa observação. Alto poder refletor, reflete muito bem. Totalmente, raramente, tá? Ou nunca, dificilmente. Então chamamos isso de um espelho plano. Então aqui a gente tem um exemplo em azul, tá? Do nosso espelho plano, tá ok? Pessoal, olha só, eu tenho uma fonte de luz aqui, tá? E aqui está o observador, tá bem? Os raios luminosos, eles se originam de uma fonte de luz, primária ou secundária, não interessa, mas de uma fonte de luz, tá bem? Agora, coisa interessante, olha só, vai acontecer isso aqui. O raio laranja, tá, veio da fonte de luz aí, representada por esse círculo branco. Tá? Mas também eu posso representar um raio azul. Tá? E aí, o observador chega a ele, né, chega ao seu aparelho óptico, esses raios. Tá? Vou colocar mais um preto, também chegando ao observador. E um azulzinho mais claro. Então notem que o espelho está cumprindo a função de refletir esses... Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um cinza. Esses 5 raios incidentes. Então, está sendo representado também 5 raios
respectivos, né, correspondentes aos raios incidentes, refletidos, tá bem? Mas fica uma questão aí, eu tenho uma dúvida. Saindo do mesmo ponto da fonte de luz, todos esses raios podem estar sendo recebidos, né, ou observados, melhor dizendo, lá no aparelho óptico do observador? Ou é um deles só? E se é um, qual deles? Qual desses 5 aí é o raio que acaba percorrendo todo esse caminho e chegando no aparelho óptico, incidindo, né, sobre o aparelho óptico do observador, no olho do observador? Então, eu fico com essa dúvida. Vocês não ficam com essa dúvida? Qual é o par de raios incidente e refletido que devemos considerar? Ou melhor, qual é o caminho óptico da luz? Essa é a questão, né, central dessa minha problematização que eu deixo aí. A luz de um mesmo ponto, ela incide sobre um espelho e é refletida e chega ao observador por um raio só, por vários raios, e se é por um raio só, qual raio especificamente é? Qual é o caminho que a luz toma? Notem que, dependendo da cor do raio que eu escolher, eu tenho caminhos diferentes. Tá? Percebam que existem diferenças de caminho aí. O que a gente deve entender nessa minha problematização, pessoal, é que, tudo bem, uma fonte pontual, pontiforme de luz, ela emite em todas as direções. Então, um ponto de luz, de fonte de luz, emitiria vários raios, tá bem? Um feixe de luz pleno em todas as direções. No entanto, a questão é mais particular, né, do que isso, do que essa situação que eu estou passando. Porque tudo bem que aquela fonte de luz possa emitir raios laranja, azul escuro, azul claro, preto, cinza, nessas várias direções. Mas a pergunta é, o observador vai receber esses 5 raios aí também? Então é isso que a gente deve distinguir e captar bem o cerne da questão. Tá? Tentando responder, pessoal, vamos lá. Eu já vou trazer aqui como é que se dá a reflexão em um espelho plano. Então eu tenho um raio incidente, tá? RI. O espelho está na horizontal, com a superfície refletora para cima, né? Bom, eu traço uma reta normal. O que é uma reta normal? É uma reta imaginária, claro, perpendicular ao espelho. Isso é ser normal, isso é ser perpendicular, isso é ser ortogonal. Tá bem? Bom, o raio será refletido, porque nós estamos falando de um espelho que tem uma superfície refletora, que tem alto poder refletor. Bom, é assim que se dá. Notem que em relação à normal, nós vamos ter o raio incidente vai ter um ângulo que eu vou chamar de I. E o raio refletido vai ter um outro ângulo que eu vou chamar de R.
tá? Então, o I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de reflexão. O R pequeno, né? O R minúsculo. Na reflexão em espelhos planos, pessoal, o raio incidente, o raio refletido e essa reta imaginária normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Por isso que eu consigo colocar eles na tela aqui, tá? E detalhe, o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão. É assim que se dá uma reflexão em espelhos planos, tá bem? A ótica, ela, para fixar bem essa ideia sobre a reflexão em espelhos planos, tá? E não só espelhos planos, mas sobre a ideia de reflexão em geral, ela tem leis, tá? As chamadas leis da reflexão, que são duas. A primeira delas diz: o raio refletido pertence ao plano de incidência. Ou seja, o raio refletido, a reta normal no ponto de incidência, e o raio incidente são coplanares. Como foi a observação que eu fiz ali naquela simulação de reflexão. E a segunda lei, e talvez a mais clara delas, né? O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. O que está por trás dessas duas leis, pessoal? E não só dessas duas leis, está por trás de todo o estudo de ótica. E por isso o Fermat apareceu ali na capa das nossas duas aulas até agora. Pessoal, o caminho óptico da luz é sempre o de menor tempo. Isso é um princípio que a gente chama, esse é o princípio de Fermat. Tá? Então, em se tratando de meios homogêneos e de reflexão, tá? Onde o raio se mantém no mesmo meio, tá? Mesmo sendo desviado, tá? O caminho de menor tempo para a luz será também o de menor percurso. Tá ok? Isso aqui é quando a gente fala de reflexão. Então, como a luz rebate na superfície refletora, no espelho, ela bate e volta, ela acaba sempre se propagando por um meio só. Tá? Então, na reflexão, a luz não muda de meio. Tá? Então, nesse fenômeno que a gente identifica como reflexão, a luz não muda de meio. Tá? E esse meio sendo homogêneo, tá? Entre as suas várias propriedades, aquelas propriedades que teriam um efeito óptico são as mesmas em todos os seus pontos, tá? Em todo o seu espaço, a gente pode, além de... É geral isso, o caminho óptico da luz é o de menor tempo. Mas nesse caso específico, a gente pode dizer que também é o de menor percurso. Tá? A luz se propaga pelo menor caminho, também, no espaço todo. Se a gente medir, ela vai escolher aquele que vai ter a menor medida de distância, tá? Durante toda a propagação. Bom, vamos para o que talvez seja a parte mais importante para a gente entender em espelhos, que é a formação da imagem. Afinal, como é que a imagem se forma? Tá? Em primeiro lugar, quando a gente fala de imagem, não basta só a gente tratar do espelho e o corpo, o objeto, tá? Que vai ter a sua imagem conjugada por esse espelho, ou formada por esse espelho. Também a gente tem que tratar com o observador. Geralmente uma pessoa. Tá bem? Então o observador,
ele vai ser importante, não basta a gente só tratar do objeto e do espelho e da imagem, né? O observador ele vai ser importante. Bom, vamos aplicar o que a gente já viu até agora, tá bem? Então ali no ponto P, nós temos o nosso corpo pontual, que eu chamei ele, tá? Que é o objeto, tá bem? Esse termo objeto é um termo específico para ótica, né? É o nosso objeto real, tá bem? Bom, esse corpo P, ele para ser visto, então significa que ele reflete luz. Então, um raio que é originado do corpo P, tá? E incide sobre o espelho, vai ser refletido, tá, okay? Obedecendo a segunda lei da reflexão, as leis da reflexão, né? A primeira e a segunda, e chegar no observador. Tá? Porque senão o observador não vai conseguir ver esse objeto. Tá? Agora, um outro raio vai seguindo aquela reta normal ao espelho, incidir no espelho e ser refletido também, seguindo as leis da reflexão. Tá? Muito bem. Se eu prolongar ali do primeiro raio, o raio refletido do primeiro raio, para trás do espelho, tá? O que a gente vai chamar de um prolongamento do raio refletido, do primeiro raio. E também prolongar, fazer um prolongamento do raio refletido, do segundo raio refletido. Notem que o raio, os prolongamentos se cruzam aqui, nesse ponto. Bem aqui onde eles se cruzam, é formada a imagem daquele corpo pontual. Tá bem? Em que posição? Na mesma distância que o corpo P está do espelho. Para trás do espelho, é claro. Tá? Então, lá naquela posição que vai estar uma mesma distância, esse ponto onde está a imagem eu vou chamar de pelinha. Tá? Bom, aqui eu destaco bem os nossos ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. I e R. Segue ali a segunda lei da reflexão, ambos têm que ser iguais. Nota que no segundo raio também existe o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Qual que é o ângulo de incidência ali no segundo raio? Em relação à normal. Está em cima da reta normal que cruza o espelho, então, portanto, o ângulo de incidência é zero. O ângulo de reflexão, para seguir a segunda lei, também será zero. Tá? E a primeira lei diz que todas essas retas e esses raios têm que estar no mesmo plano. Tá? É o que eu estou conseguindo fazer, é o que eu estou conseguindo mostrar também para vocês que está no mesmo plano. Então está aí a nossa imagem formada. Agora, parece tudo muito bonito, mas como é que eu chego exatamente, né? Além de seguir as leis da reflexão, como é que essa geometria toda, a gente consegue chegar como conclusão nessa geometria toda formada aqui? Bom, vem realmente das noções básicas de geometria que a gente tem que começar a carregar aqui na parte de ótica geométrica. Tá? Então, primeiramente, o que a gente deve levar aí dessa representação toda? Os triângulos P, Q, R e P', Q
R são congruentes. Então eu vou achurar, tá, os triângulos que eu estou falando. Esse é o PQR, tá? Ok? Agora em azul, o P'Qr. Notem que os dois triângulos são retângulos. Se eles são congruentes, congruentes é a palavrinha que em geometria se usa para a gente substituir o igual, né? Tá na mesma. Tá? São triângulos iguais, que têm a mesma área, que têm lados de mesmas dimensões, tá? Que têm ângulos iguais. Tá? Esse é um triângulo congruente. Tá bem? Como é que eu sei disso? Né? O lado QR é comum. Então, eu já sei que um lado claramente é igual, porque QR é comum dos dois triângulos. Pela segunda lei da reflexão, tá? I é igual a R. Então, PR, né, o ângulo ali que está no ponto P, tá? O ângulo formado entre os lados ali, PR e PQ, tá? Vai ser igual ao ângulo formado dos lados P'R e P'Q. Tá? Vai ser idêntico. Por fim, tá? O ângulo formado pelos lados QR e RP, QR e RP, é um ângulo reto, né? Dá para ver de cara. Tá? Já acabei de dizer que os dois triângulos são retângulos. Portanto, a gente conclui que eles são congruentes, que eles são iguais, tá, pessoal? Então, na reflexão de um espelho plano, a imagem que se forma, ela surge, tá, do prolongamento dos raios refletidos, tá, e observados pelo observador. Por isso, ele consegue ver uma imagem lá conjugada pelo espelho. Se for um corpo extenso, pessoal, aqui tem esse meu corpo que é uma baita letra F aí, eu traço ali uma reta normal. As distâncias daquele ponto ali do nosso objeto, tá, vai ser a mesma distância daquele mesmo ponto, só que da imagem conjugada desse objeto. Portanto, a imagem que se forma é uma imagem que a gente chama de um corpo extenso, pessoal, uma imagem enantiomorfa, tá? Ou simétrica, tá ok? Neste caso, porque o nosso objeto ele é essa letra F aí grande, a imagem não é superponível. Especificamente essa imagem aí, e qualquer imagem formada de um objeto real por um espelho plano, tá? É uma imagem dita virtual. Tá? Então ela é uma imagem enantiomorfa e caso ela seja formada por um objeto real, ela é uma imagem virtual. Outro detalhe, pessoal, a imagem não é só a imagem que é simétrica. O movimento, caso haja movimento, e a gente sabe que os espelhos produzem imagens de objetos em movimento também, o movimento também é simétrico. Tá? Então, se a velocidade em relação ao espelho do objeto é v, tá? A velocidade da imagem em relação ao espelho vai ser menos v. Tá? Lembrando que aí a referência é o espelho. Tá? Deixo isso bem claro. Agora, uma imagem superponível. Tá? Por que essa é superponível? Porque o meu objeto ele tem eixo de simetria. Tá? Ou seja, um lado do objeto é simétrico ao outro lado. No caso, a letra A, ela tem simetria. E, portanto, aí a imagem que se forma é superponível
em A, né? No objeto real A, tá? Letra A. E aqui eu explico, né? Uma imagem é dita virtual quando ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Tá ok? Mais adiante a gente vai ver a tal da imagem real. Aí tem uma diferencinha para o conceito de uma imagem real. Aqui, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte, é uma coisa que é bem prática, inclusive, a gente pode usar em casa essa ideia. Muitas vezes a gente quer se observar no espelho, não é isso? Essa é a grande missão de um espelho, né? E a gente precisa saber, se a gente quer se observar de corpo todo, a gente precisa saber o tamanho que o espelho deve ser, né? Deve ter, e a posição que você deve se observar no espelho, né? Tá? Então, para isso, por exemplo, a gente precisa saber isso que a gente chama de campo visual, tá? Em relação ao observador, que o espelho vai nos dar. Então, seguindo essa sequência aqui das ações, a gente vai conseguir determinar isso que a gente chama de campo visual. Olhem só, temos ali um espelho, tá? Agora ele está na vertical, né? O observador aqui do lado esquerdo, O, e a imagem que esse espelho vai formar atrás, né, dele, Olinha, tá bem? Como é que a gente determina o campo visual desse espelho? Bom, eu traço duas retas normais nas extremidades do espelho. Bom, do ponto extremo, de um dos pontos extremos do espelho, eu traço um raio que incidirá sobre o olho do observador. Tá? Do outro ponto também. Só que esse raio ele vem de algum lugar, ele vem das fontes de luz que nós temos em volta do nosso ambiente. Tá? Então lá de cima veio lá daquela parte e aqui de baixo veio o outro raio. Notem que aqui, essa reflexão aqui vai seguir a segunda lei da reflexão. Tá? Raio incidente, aqui no caso é o refletido, né? E aqui no caso é o incidente. Segue a lei da reflexão, normal. Tá ok? Como é que a imagem se forma? A imagem se forma atrás, ela é uma imagem virtual, ela se forma pelo prolongamento dos raios refletidos. Tá? Pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. E olha só o que a gente tem aqui. Em bege, tá, pessoal? Aparece todo o meu campo visual, tá? Que vai ser utilizado ali pelo observador. Pegaram? Simples. Essa é a ideia sempre de campo visual.